Olá, caros alunos. Meu nome é José Eduardo Baggio, eu sou professor do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal de Santa Maria. Nesse semestre, eu estou lecionando a disciplina da Introdução à Engenharia. Estou aqui para dar boas-vindas a vocês e também apresentar um pouco do curso e também da própria formação do engenheiro e o que vocês devem esperar nessa formação, como é que vocês devem conhecer o curso, a universidade, enfim, que vocês sejam acolhidos e possam ter os primeiros passos direcionados através dessa disciplina. Algumas definições, por exemplo, como de engenharia, se procurarmos no dicionário, a gente vai ter a definição: ciência, técnica e arte da construção de obras de grande porte, mediante a aplicação de princípios matemáticos e das ciências físicas. Então, apesar desse ser um conceito bastante abrangente, o principal ponto que eu observo aqui é que ele é baseado, ou seja, já explica que a engenharia é baseada em princípios matemáticos e físicos. Tá? Eu montei essa figura aqui porque a engenharia, na verdade, ela tem um pé em cada área, né? Um pouco na matemática e um pouco na ciência física, né? A matemática como embasamento, não a matemática abstrata ou pura, mas sim a matemática sendo aplicada para fazer a construção, para fazer um desenvolvimento de produtos, de softwares, ou seja, do que for, né? E também é necessário o conhecimento de ciências físicas, como física, química, materiais, etc., né? Tudo isso vai ser, então, dar suporte para a engenharia e permitir, então, a construção de equipamentos, máquinas, ou seja, o que for. Se procurarmos o verbo engenhar, é definido como traçar, ou idear, inventar, maquinar, fabricar, construir artificialmente. Tudo isso é engenhar, né? Aí vem a figura do professor Pardal, os engenheiros e os cientistas malucos aí, né, do mundo. E computar, o que significa? O verbo computar é fazer o cômputo de alguma coisa, ou calcular ou avaliar. Então, um computador nada mais é do que uma máquina de calcular. Basicamente, ela é isso, tá? Nessa figura aqui, a gente tem a figura do ENIAC, que é o primeiro computador desenvolvido no mundo, é considerado, né, o primeiro computador. Acredito que em alguma disciplina adiante, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o desenvolvimento dessa máquina gigantesca, talvez com uma capacidade, não, com certeza com uma capacidade muito mais limitada do que o celular que vocês têm no bolso hoje em dia, né? Isso aí ocupava não sei quantos metros quadrados, centenas de metros quadrados, pesava toneladas e toneladas, quilômetros e quilômetros de fios para fazer o primeiro computador. E graças a Deus tudo se desenvolveu e hoje em dia temos computadores muito mais dedicados ao bem-estar humano e não somente aos cálculos, por assim dizer, né? Obviamente, tudo que o computador faz é baseado em cálculo, em processos matemáticos. Então, o engenheiro é um profissional de nível universitário. Então, para ser engenheiro, vai ter que cursar uma faculdade, uma universidade. Mediante a aplicação da matemática e ciências afins, projeta, fiscaliza ou supervisiona a construção de obras de grande porte, como máquinas, navios, aviões, a exploração de minas, instalação de usinas, computadores, softwares embarcados, processos químicos, enfim. Tudo isso faz parte das atribuições do engenheiro. E muito mais, além da parte técnica e de projeto, também cabe, como é dito aí, né, a parte de fiscalização e supervisão. É muito comum, em final de carreira, um engenheiro assumir cargos de supervisão, de fiscalização, enfim. São os mais antigos, por assim dizer, né, os tradicionais, que tinha algumas décadas atrás, era bastante comum os cursos de elétrica, civil, química e mecânica. Essas eram as principais áreas que o engenheiro podia escolher. Existiam certamente algumas outras áreas, mas não era tão comum. Estou falando aí em torno de 40 anos atrás. Por exemplo, devia existir certamente a engenharia naval, já surgia a engenharia eletrônica, a
engenharia aeroespacial, mas eram cursos muito mais raros, né? Esses eram os cursos elétrica, civil, química e mecânica, eram os cursos mais comuns de se encontrar no mundo. O que acontece é que, com o passar do tempo, a própria engenharia se desenvolveu muito e ela começou a abarcar áreas mais específicas, por assim dizer. Então, dentro das engenharias, elas foram, conforme foi ficando muito grande a área, era praticamente impossível de um profissional saber tudo de uma área tão vasta. Então, por exemplo, quando a engenharia elétrica começou a crescer, e a pessoa podia ter uma formação geral em engenharia elétrica, o que é comum, mas também se ela quisesse ter um conhecimento mais específico em eletrônica, ela podia dedicar os seus 5 anos de graduação só para aprender eletrônica. Ou então telecomunicações, e assim nas outras áreas, né? A mecânica também acaba se dividindo, vamos dizer, ou subdividindo em diversas áreas. A engenharia civil também, da mesma forma. E na parte da engenharia elétrica, praticamente, começa a surgir de dentro dela essa parte da eletrônica e da computação. Começam a surgir computadores, começam a surgir os primeiros cursos de informática, e também aí então começa a surgir engenharia eletrônica, engenharia de computação, redes de computadores, enfim, toda uma gama de novos conhecimentos que a engenharia elétrica por si só não consegue dar uma formação completa num curso de 5 anos, e é necessário então uma diversificação, criação de novos cursos, né? E o curso de engenharia de computação ele surge exatamente disso. Ele surge já que ele vai trabalhar com engenharia, vai trabalhar com computadores, vai trabalhar tanto na área de hardware quanto na área de software. Ele acaba sendo baseado aí, assim como a ciência da computação, principalmente saindo da engenharia elétrica. Então, o curso de engenharia de computação, ele procura desenvolver engenheiros com habilidade tanto em hardware quanto em software. Essa é uma característica própria do curso de engenharia de computação, diferente, por exemplo, dos sistemas de informação ou ciência da computação, que eles vão estar muito mais focados em software, né? Não tanto em hardware. Na engenharia tem essa característica de trabalhar com esses dois termos, tá? A engenharia de computação também se insere em tantas outras áreas, como rede de computador, automação, robótica, bioinformática, enfim, são poucas as áreas onde hoje essa parte de computadores não consegue penetrar, né? Ela entra e auxilia, por assim dizer, ou complementa todas as demais áreas de conhecimento. Tá bom? Bom, alguma coisa em relação ao mercado de trabalho. Então, o profissional encontra ofertas de trabalho em diversos setores, tá? Então, onde tiver alguma coisa relacionada à eletrônica, principalmente eletrônica embarcada, tu vai ter um engenheiro, ou seja, um engenheiro eletricista ou um engenheiro de computação, que vai estar trabalhando junto para poder dar suporte e funcionamento a esses sistemas. Tá, então, na parte automobilística, informática, farmacêutica, telecom, petroquímica, banco, instituição financeira, comércio eletrônico, e aí por diante, né? Não existe praticamente hoje área que não consiga um engenheiro com conhecimento, seja de eletrônica, ou especificamente também na área de tecnologia de informação, de programação, que o engenheiro não consiga se inserir. Então, o mercado de trabalho na área de tecnologia de informação, principalmente, ela está em alta, está em grande desenvolvimento, e aí surgem então oportunidades para o engenheiro de computação também atuar nessa área. Tá? Os principais pontos de emprego, os principais mercados hoje em dia são na região sul e sudeste, que elas têm um apelo muito maior em termos de aplicação, seja ela industrial, programação, tecnologia, tá? Então, sempre que tiver algum polo industrial ligado, tu vai ter uma mão de obra específica, né, ou especializada de engenharia, onde pode o engenheiro então atuar. A Manaus também, por ser uma zona franca, né, e é uma zona industrial forte, também vai ter um mercado forte, ou mercado para inserção de engenheiros. Um outro ponto também importante é o segmento agrícola, que vem cada vez mais sendo automatizado. E com isso, então, certamente requer
uso de sensores, equipamentos, programação, enfim, é uma área bem ampla para o engenheiro de computação poder se inserir. Tá? Meio ambiente também é uma que precisa de profissional para ajudar as grandes indústrias, tanto a diminuir os desperdícios, mas também fazer uso racional de água, reduzir a emissão de poluentes. Enfim, o curso de engenharia de computação acaba tendo uma atuação bem ampla e vai do perfil de cada profissional, identificar o que ele quer fazer e qual é o seu perfil, né, em área de interesse, enfim, para ele se direcionar. Então, alguns campos de atuação, né, como a automação de processos industriais, automação predial, está bastante, tem um grande desenvolvimento hoje em dia nessa área, né? Eu já fiz também já orientei trabalhos de alunos que fizeram exatamente sensores ou atuadores, né? Podia controlar com o aplicativo, liga a luz, apaga a luz, liga a tomada, desliga, tudo através da internet. Então é uma área que tem bastante apelo hoje em dia, né? E certamente vai adquirir ou vai absorver o mercado, vai absorver bastante mão de obra especializada. Em projetos de sistemas industriais, então aí tu vai ter, sempre que tiver um parque fabril, tu vai ter gente envolvida tanto na área de hardware quanto na área de software, que é exatamente esse o foco da produção dos nossos profissionais. Na área de sistemas embarcados, então, nem se fala, né? Quando tu pega um sistema embarcado, os sistemas embutidos, tu vai ter as mais diversas aplicações. E esse é basicamente o foco que a gente busca dar aqui no curso federal, com conhecimento de sistemas embarcados, na área de misturando um pouco de programação e também aplicações em baixo nível, caso seja interesse do aluno, né? Caso ele não queira trabalhar na parte de embarcados, também pode ir para a área de programação sem problema nenhum, certo? As habilidades que são disponíveis, na verdade, podem direcionar o aluno tanto para a área de eletrônica, para a área do meio de campo entre eletrônica e programação, ou então só para a área de programação mesmo. Mas a área de sistemas embarcados certamente é um dos maiores mercados do mundo, porque hoje em dia, onde tu olhar, tu vai encontrar um microprocessador, um microcontrolador, e ali tem que ter alguém programando, tem que ter alguém desenvolvendo o sistema. Seja num micro-ondas, um fogão com timer, um carro, sistema de ABS, um avião, um navio, qualquer equipamento que tu tenha um mínimo de inteligência, que tu tenha um mínimo de alguns botões que tenha que pressionar, tu vai ter um sistema de automação e vai ter ali dentro um microcontrolador, tu vai ter alguém fazendo uma interface, uma comunicação com a rede, enfim. Sistemas embarcados estão hoje e vão ficar cada vez mais, né, imersos na sociedade através do sistema de internet das coisas, né. Projeto de sistemas embarcados, aí tu vai trabalhar então desde a parte do circuito eletrônico, na parte de software, sensores, etc. Então, as áreas envolvidas em computação, então, basicamente os computadores, né, por si só, pode ser trabalhado no computador como não só a ferramenta, mas como o próprio objeto de trabalho, né? Ou seja, trabalhar e construir computadores ou sistemas para computadores, redes de computadores, seja isso, né? Tem também atuação na área de eletrônica, na área de eletrotécnica, na parte de gestão e também na área de software. Então, basicamente, são esses os pontos cobertos aí pelo nosso curso e que pretende que vocês obtenham uma formação generalista em todos esses elementos. Então, o curso de Engenharia de Computação na Universidade. Como é que funciona? Bom, nós temos um curso que ele tem uma duração de 10 meses, tá? 10 semestres. Ou seja, basicamente 5 anos. Esse é o tempo regular para um aluno fazer com tranquilidade a sua formação. Então, o curso ele é todo diurno, ou seja, vocês vão ter aula praticamente das 7h30, das 8 horas da manhã, até as 6, 6h30 da tarde. As disciplinas geralmente são colocadas nesse horário. O local é todo ele realizado aqui em Santa Maria, né? Nesse momento que a gente tem o atendimento em rede, então a gente não está tendo aulas presenciais,
salvo exceções devido à pandemia, etc., que houve aí, né? Então, estamos tendo aula por rede, aula com ambiente virtual de aprendizagem. Por ano entra uma única turma, né? E essa turma sempre entra no segundo semestre letivo. Então, geralmente se entra em agosto, no caso aí, como atrasou todo o semestre, vocês estão começando em outubro, né? E vai acabar terminando um pouco mais tarde. Via de regra, as aulas começam em agosto, terminam em dezembro, começam em março, terminam em julho. A oferta de disciplinas, então, ela é anual, isso é uma característica de cursos que têm uma só entrada. Então, qual é a diferença disso? Por exemplo, assim, introdução à engenharia, vocês vão ter ela somente no segundo semestre. No primeiro semestre do ano que vem não tem introdução à engenharia, só vai ter no segundo semestre de novo do outro ano. Mesmo, então, todas as disciplinas que são ofertadas no primeiro semestre, elas só vão ser, o primeiro semestre do curso, eu me refiro, né? Elas só vão estar disponíveis aí nesse segundo semestre do ano. Então, tem cursos que têm duas entradas, medicina, odonto, engenharia elétrica. E todo o semestre ele tem todas as disciplinas, né? No nosso caso, não. O código do curso é o código 312. Talvez em algum momento vocês vão ter que preencher qual é o código do curso de vocês, é bom saber, né? E são 40 vagas. O coordenador do curso atualmente é o professor Marcelo Zanetti. Esse aí é o telefone da secretaria, 3220-8828. E o site do curso, né, www.ufsm.br. E ali vocês vão poder ter várias informações, acompanhamento, ementas, várias informações, enfim, vocês vão poder ter lá no curso. Os e-mails do curso, os principais meios de comunicação, né, seria da secretaria, secretaria@ecomp.ufsm.br e coordenador@ecomp.ufsm.br. Nós temos também uma parceria do curso com o Google e ele permite que vocês tenham um e-mail institucional. E essa é uma vantagem, porque esse e-mail institucional, a princípio, ele nunca é mais eliminado e ele tem espaço ilimitado para os alunos. Então, é muito prático, é um benefício que o Google dá aos alunos ter um e-mail institucional. Então, o meu e-mail, por exemplo, é josebagio@ecomp.ufsm.br. E aí, então, além de eu ter esse e-mail, eu tenho a capacidade no Google Drive sem limite. Tá? Esse e-mail vai ser criado para vocês a partir da segunda metade de novembro, ou seja, por de 15 de novembro em diante, que é quando vai acabar todos os ingressos. Né? O ingresso da universidade, até lá vai ter gente entrando por reingresso, por diversos outros métodos, né? Então aí a secretaria parte para fazer essa criação dessas contas para todo mundo, tá? É importante vocês terem sempre o controle através do e-mail, o principal meio de comunicação da coordenação do curso com vocês é através do e-mail. Então, mantenham sempre o e-mail atualizado no sistema e usem sempre a verificação dos e-mails, né? Que é uma comunicação oficial e diferente do WhatsApp, coisa e tal, que as informações podem se perder no e-mail, tu enviou, fica tudo registrado e oficializado, ok? O curso, então, está na Avenida Roraima, número 1000, Centro de Tecnologia, prédio 7. Sempre vocês querem fazer uma correspondência, alguma coisa, envie aí para a sala de secretaria integrada no hall do CT. Tá? Então, isso aí, para quem não sabe, para encontrar a secretaria do curso, no que tu entrar no prédio do CT, direcione-se à direita, lá no fim do corredor, vai ter uma sala de secretarias integradas. Tem várias secretarias de curso junto ali. Se chegar lá e perguntar pela secretaria do curso de Engenharia de Computação, tu vai conseguir chegar facilmente, tá? Então, o curso de Engenharia de Computação, ele vai ter o quê? Uma formação básica em engenharia. Então, ali, nessa formação básica, ela é, não vou dizer que é idêntica, mas ela é similar para quase todos os cursos de formação da engenharia. Tá? Então, são aprofundados conhecimentos de matemática, física, na formação de, por exemplo, básica em engenharia, mecânica dos sólidos, desenho técnico, química,
materiais, fenômenos de transporte, tudo isso aí é um conhecimento básico que todo engenheiro deve ter e o engenheiro de computação também tem que ter, né? E tem também alguns conhecimentos para formação geral, como administração, economia, legislação, metodologia científica, cuidados com o meio ambiente, alguma coisa de humanidade. Enfim, isso é uma formação básica. Depois vem uma formação específica. Aí então vem a parte de algoritmo, programação. Eu vou depois mostrar as disciplinas para vocês, mas essas aqui são basicamente as áreas que vocês vão ter uma formação e conhecimento. Então, circuitos elétricos, eletrônica lógica, digital, microprocessador, eletrônica de potência, microeletrônica, controle, telecom e sistemas embarcados. Então, essa é a formação geral do curso de vocês. Só para você entender o que é pré-requisito, né? Em alguns cursos, para muitas disciplinas, é exigido pré-requisito para a matrícula. O que é isso? Então, por exemplo, para que tu tenha um conhecimento básico, tu vai estudar sistema de ordenação. Então, por exemplo, e aí tu nunca viu algoritmos, tu não vai conseguir, tu vai precisar de programação, vai precisar de programação básica. Então, para te fazer esse sistema, vamos dizer assim, é mais avançado de programação, tu tem que fazer programação básica. Para te fazer um cálculo B, tu vai ter que primeiro fazer o cálculo A. Vai ter que primeiro aprender limite e derivada, porque senão não tem sentido de tu aprender integrais em cálculo B sem aprender cálculo A. Então cria-se esse sistema de pré-requisitos e em alguns cursos isso é bastante rígido. No curso de engenharia de computação optou-se por não fazer a adoção de pré-requisitos. O que não quer dizer que vocês não precisem, né, de bom senso, vocês consultar o coordenador, conversar com alguém, antes de vocês pegarem e dizer, vou fazer uma disciplina lá do 8º semestre. Pode. Poder pode, tu vai tomar uma bomba do cão, né? A não ser que tu seja um gênio. Senão tu vai ter uma enorme dificuldade, tu não sabe cálculo, tu não sabe nada, vai querer fazer eletrônica avançada. A eletrônica avançada tu vai precisar de cálculo, vai precisar de integral, tu vai precisar de equações diferenciais. Tudo isso, então, seria pré-requisito, a gente não engessa o curso, mas cabe ao aluno ter o bom senso de fazer as disciplinas conforme vai avançando nos próprios semestres do curso, né? Não vai fazer as disciplinas avançadas sem fazer primeiro as básicas, tá? Então, o nosso curso ele tem 3.765 horas aula. Então, são 2.235 disciplinas obrigatórias. Então, isso aí você tem que fazer, senão você não se forma. E depois tem 780 horas de disciplinas complementares. Por que foi isso? Porque a gente queria deixar que cada um pudesse escolher como seria a sua formação. Então, alguma coisa é obrigatória. Então, todo mundo tem que saber o básico de eletrônica, todo mundo tem que saber o básico de programação, todo mundo tem que saber o básico de microeletrônica. Então, o que é básico está nas disciplinas obrigatórias. Mas, de repente, a pessoa diz assim, mas eu queria me especificar meu conhecimento na área de inteligência artificial. E aí eu sei que na universidade tem outros cursos que têm essa disciplina. Então eu quero fazer 5, 6 disciplinas em inteligência artificial, vou ficar um expert em inteligência artificial. Posso? Posso. Tu vai fazer as disciplinas complementares da graduação, são áreas afins à tua formação, e aí tu vai complementar a tua graduação dessa forma. Eu quero fazer um pouco de cada coisa, eu quero fazer um pouco de banco de dados, um pouco de sistemas operacionais, ou seja, tu pode definir como tu vai fazer a tua formação. Tu é responsável de como será a tua formação. Ok? Para isso servem essas disciplinas complementares. Exatamente como o nome diz, para complementar. E tem algumas atividades complementares, que aí não são exatamente disciplinas, são tarefas que pode fazer, são trabalhos, são publicações. Pode participar de um grupo de pesquisa, tu quer fazer pesquisa, fazer extensão. Então tem uma série de atividades chamadas ACGs, e aí vocês podem escolher de todas as que são ofertadas, tu tem que complementar e fazer no mínimo 270 horas nelas. Se tu não chegar lá no final do semestre, fez todo o teu curso e tu não tem nada de ACG, tu não te forma. Tá? Isso é um ponto bem importante. Às vezes o pessoal deixa tudo isso lá para o fim, e daí tu vê, eu tinha que ter feito iniciação científica. Iniciação científica tu vai levar um semestre para fazer, então tu vai levar mais 6 meses para poder te formar. Ok?
Para a formação de engenheiro é obrigatório ter um estágio, então tu vai ter que fazer no mínimo 300 horas de estágio e um trabalho de conclusão, que é de 180 horas. Tá? Com isso completa aí as 3.765 horas em 5 anos. Tá? Quero apresentar um pouco para vocês o quadro de disciplinas. Eu fiz uma legenda aqui. Então aqui tem na área de matemática. Então, olha, formação nos 2 primeiros anos é muita matemática. Cálculo A, cálculo B, álgebra, estatística, método numérico, equação diferencial A e B, variáveis complexas. Isso aqui segue depois ainda, hein? Então, quando a gente diz que a formação de engenheiro é muito baseada na matemática, não é mentira. Isso aqui é uma das partes mais pesadas que tem do curso, né? Não que a matemática seja difícil, né? Mas, enfim, muitas pessoas têm dificuldade, né, na matemática. A gente que vem para engenharia, geralmente a gente tem uma facilidade maior. Mas, enfim, a matéria por si só, ela requer uma dedicação bastante forte, por assim dizer, em termos de realizar exercícios, buscar informação e fazer essas disciplinas. Tá? Às vezes eu brinco, né? Eu digo que nós estamos. Metade do curso a gente faz é estudar história, né? Por que história? Porque o cálculo foi desenvolvido lá em 1700 e pouco. Algoritmo de programação, vocês vão aprender, isso aí já existe desde a década de 40, 50. Circuitos digitais, isso aqui era na década de 50. O pessoal desenvolveu há 70 anos atrás. Vocês recém vão começar a chegar onde o pessoal já tinha chegado antes, né? E faz parte do aprendizado isso, óbvio, né? Senão ninguém nasce sabendo, né? Em algum momento tem que aprender. Mas a gente passa muito tempo estudando o que já foi desenvolvido, para a gente chegar no estado da arte, e lá nas disciplinas finais, então, a gente chega no estado, na ponta, né? Onde a ciência está fazendo fronteira, né? Até lá, então, a gente vai estudando tudo que o pessoal já estudou para tentar chegar no mesmo nível que os nossos antepassados engenheiros, vamos dizer assim, e matemáticos e físicos, enfim, todo mundo trouxe um conhecimento para chegou até onde agora vocês vão chegar, vocês vão receber e vão passar adiante. Enfim, na parte de física e química, então aqui, ó, química, física geral experimental 1, mecânica dos sólidos, física, eletromag, fenômenos de transporte, isso aqui é tudo relacionado a princípios físicos, né? Logo no início também eles já começam com algoritmo de programação, parte de estrutura de dados, programação orientada a objetos, e logo adiante depois vão ter sistemas operacionais, engenharia de software, toda a parte de programação. Então o que nós vimos até agora? Matemática, parte da física, parte da programação. E na parte de eletrônica também, que ela começa na parte de eletrônica digital. Então com circuitos digitais, organização, arquitetura, projetos de sistemas digitais, arquitetura de computadores, e, por fim, na parte de eletrônica, circuitos elétricos, circuitos materiais elétricos e eletrônicos, seria uma eletrônica 1, né? Depois continua eletrônica, circuitos elétricos 1, circuitos eletrônicos 1, botar o óculos fica mais fácil. Circuitos eletrônicos 2, teoria, então todas essas disciplinas aqui na área de eletrônica. Na parte de programação, então chegou aqui engenharia de software, sistemas operacionais, sistemas inteligentes. Na parte de eletrônica digital, vem então sistemas lógicos programáveis, projeto de processador, sistemas embarcados, concepção de circuito integrado, projeto de sistemas digitais integrados para sistemas embarcados 2. Parte da matemática, ela continua aqui na parte de controle de sistemas, não, desculpe, ficou junto, ficou na mesma cor, mas na verdade não é bem. A parte de controle ela não é bem matemática, era uma parte de uma aplicação de leis para controle de sistemas mesmo, tá? Tem uma matemática bastante forte e também a parte de processamento digital de sinais, que dentro mistura um pouco de matemática com eletrônica, tá bem? Surge uma nova cor aqui, então, que é na parte de telecomunicações, que tu começa então com comunicação de dados, alguns tópicos avançados em telecom e redes de comunicação de dados. Com isso, fecha aí os 8 semestres. No 9º semestre, tem-se praticamente o trabalho de conclusão de curso e a disciplina de empreendedorismo e plano de negócio. Tá? Essa aqui é uma DCG, Fundamentos de Eletrônica de Potência, e aqui embaixo tem outras DCGs que também são
disciplinas que tu pode utilizar para formar, escolher como é que vai fazer a tua formação. Na casa, fundamento de banco de dados, linhas de transmissão, antenas, princípios de telecom, história e cultura afro-brasileira, telefonia celular. E aí, com isso, aí, então, até esse semestre aqui, tu tem que ter terminado todas as tuas disciplinas e já ter feito teu trabalho de conclusão. Para quê? Para que no último semestre tu consiga fazer somente a tua disciplina de estágio supervisionado. Ou seja, que tu consiga ir numa empresa, conhecer como é que é o trabalho da empresa, te dedicar, enfim, aprimorar o teu conhecimento de forma prática. Então, vai fazer o teu estágio, que faça numa empresa grande, que consiga ter um sentimento, vamos dizer assim, de como é o trabalho do engenheiro de computação. Aqui eu gosto de dar alguns avisos aos alunos, porque assim, ó, contra a estatística é difícil a gente brigar, né? Então, por exemplo, estatisticamente, calcular tem um índice de reprovação bastante alto. Algumas disciplinas têm, outras não têm, mas calcular, por exemplo, é uma que tem. E o que isso impacta na vida de vocês? Vamos dizer que passe 50% da turma. Dos 40 alunos, então 20 vai passar e 20 vai reprovar em calcular. Tudo bem, a estatística é essa. Então, praticamente, se isso aconteceu nos últimos anos, provavelmente vai acontecer na turma de vocês, a menos que vocês sejam todos gênios. Considerando que não são todos gênios, metade vai rodar, vamos dizer assim. Aí, vai chegar no primeiro semestre do ano que vem. Aí vocês vão ter que fazer calcular. Bom, não tem calcular. Vocês só vão ter calcular no segundo semestre do outro ano. Tá, então. E aí, como é que vocês vão fazer cálculo B sem ter o cálculo A? Como é que vocês vão fazer álgebra linear sem ter cálculo A? É um pepino, né? E aí, um outro problema que tem ainda é assim, ó. Vamos dizer, dos 40, rodou 20. Aí, então tá, vou fazer no semestre que vem, lá no ano que vem. Lá em agosto de 2022, no próximo ano. Aí abre a turma, só que a turma tem 45 vagas. 40 vagas são de alunos que estão entrando no curso. Sobrou 5. Mas tem 20 que rodaram. Como é que vocês vão fazer essa disciplina? Eu falo isso não para botar medo, mas assim, no sentido de que vocês se esforcem para não rodar esse tipo de disciplina. Se vocês rodarem, por exemplo, algoritmo de programação, o problema talvez não seja tão grande, porque essa disciplina de algoritmo de programação, ela tem em todos os cursos. Todas as engenharias elas vão ter. Tem na ciência da computação, tem em sistema de informação. Pô, essa disciplina tem em tudo que é lugar. Fica mais fácil de vocês fazer ela do que, por exemplo, a disciplina de cálculo A, que tem um alto índice de aprovação. O algoritmo não tem tanto, talvez. Então seja mais fácil tu conseguir vaga. Então, o que eu estou dizendo para vocês assim, ó, esse nome que vocês ganharam de estudante, vocês têm que honrar esse nome e estudar. Né? Estudante é aquele que estuda. Ou seja, quando o professor chega e ensina e diz assim, bah, agora eu já, acho que vocês já sabem, já podem fazer a lista, você tem que ter capacidade de fazer a lista. Se vocês não sabem, tem que procurar monitoria, tem que procurar aula, outra aula na internet, aprender aquele conteúdo e fazer a lista. Tá? O que nos torna bom para fazer alguma coisa, seja cálculo, seja circuito digital, seja física, algoritmo, seja o que for, é a repetição. Não tem outra mágica, tá? Ou seja, tu pega uma lista, o professor deu lá uma lista com 30 exercícios. Ah, vou lá fazer 2, tá bom, entendi. Não. Certamente tu não entendeu, porque tu entendeu 2 exercícios, uma coisa que existe há 300 anos. Vai estudar o resto, faz o resto. Pode ser que surja uma dificuldade e tu aprenda, né? A dificuldade ela surge para te superar ela. Aí tu passa a conhecer. Da próxima vez que tu encontrar um problema semelhante, tu vai conseguir passar. Então, o segredo do estudo é a repetição, é fazer as listas. Botar a bunda na cadeira e baixar a cabeça e fazer. Ah, é trabalhoso? É trabalhoso. Não acha que ser engenheiro seja coisa fácil. Que nem ser médico, que nem ser qualquer outra profissão, né? Vai requerer dedicação, vai requerer tempo. Então, o objetivo de vocês, enquanto estudantes, é aproveitar e estudar e aprender.
bom? Então evitem rodar nessas disciplinas, porque acaba trancando. Rodou em cálculo A, como vai fazer cálculo B? Pode até ter matricular, mas o teu aproveitamento não vai ser bom, porque tu não sabe nem o A, tu vai saber o B de certo. E quando chegar nas equações diferenciais, cheio de derivadas aqui dentro, e aí tu não sabe calcular, tu não sabe derivar, vai fazer equações diferenciais, aí teu curso já vira todo atravessado. Isso é bastante comum, né? Eu fui coordenador do curso, já vi assim, alunos todo virados, assim, e aí diz, pô, o cara, em vez de ele fazer certinho, né? Vai, estuda, vai fazendo, vai passando, etapa por etapa, faz tudo isso aqui, passa. Mas passa. Vem aqui, estuda, aprende, vai fazendo o curso, chegar lá no fim tem uma formação boa. O cara roda aqui, faz outra, não faz uma, não faz. É bem complicado, tá? Então, fica a minha dica para vocês, já desde agora, bunda na cadeira e estudar, tá bom? Aqui, então, a página da universidade, o site é www.ufsm.br, vocês vão ter lá várias informações sobre o próprio curso de vocês, outras disponibilidades de coisas que vocês podem ter. Aqui está o curso de Engenharia de Computação. Então, esse site que está aqui bem embaixo é www.ecomp.ufsm.br. Desculpe, www.ufsm.br/ecomp. Vocês vão entrar aqui e vão ser direcionados, então, para a página principal. E aqui vai ter o contato, vai ter a lista das DCG, vai ter o PPC do curso, tá tudo aí, tá? Além do curso, é importante falar do PDI, né? Do Desenvolvimento Institucional da Federal. Então, é a filosofia da própria instituição, né? Qual é a missão da universidade? É interessante saber, né? Já que vocês vão estar fazendo parte de uma comunidade nova, que é a comunidade da universidade, creio que é importante você saber qual é a missão. Então, ela tem uma missão bem definida, que é construir e difundir conhecimento, comprometida com a formação de pessoas capazes de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade de modo sustentável. Uma missão bem abrangente, né? Formar pessoas capazes de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Esse é o nosso objetivo. Formar pessoas que desenvolvam a sociedade e ainda de forma sustentável, ou seja, ainda responsável com a natureza e com tudo mais, né? A visão, qual é? Então, seria a visão, o objetivo, né? É ser reconhecido como uma instituição de excelência na construção e difusão do conhecimento, comprometida com o desenvolvimento da sociedade de modo inovador e sustentável. Então a gente quer ser uma construção, né? Ser conhecida como uma instituição de excelência, né? Coisa bem boa. Quando chegar com um currículo ou com um diploma da Universidade Federal de Santa Maria, estampado assim, né? E dizer, onde é que tu é? Eu sou da Federal de Santa Maria. Aquela universidade lá forma gente boa. Se tu se formou lá, tu é bem conhecido. Isso é legal, né? Então, quem é que faz essa valorização? Os próprios egressos, vocês mesmos, nós como professores, vocês como alunos, buscando então promover a instituição. Por quê? Porque esse grau que vocês têm, que vocês vão conquistar, o grau de engenheiro de computação formado pela Universidade Federal de Santa Maria, vocês vão levar pelo resto da vida de vocês. Então, que bom que ela tem essa ideia de virar uma excelência, né? Não seja, queremos ser uma instituição medíocre. Não, não é essa. Essa é uma excelência. Ou seja, vocês podem ser reconhecidos como excelentes profissionais. Ok? Aí no objetivo geral da engenharia de computação, isso aqui está no PPC do curso, o Programa Político-Pedagógico do curso. Então, qual é o objetivo? Colaborar para o desenvolvimento da sociedade nos âmbitos tecnológico, científico, econômico e intelectual, visando o bem-estar do indivíduo. Os principais meios para isso são a formação de profissionais qualificados nesses quesitos e a execução de projetos de pesquisa e extensão de forma conjunta com setores da sociedade. Então, um objetivo bem amplo. E aí vem os específicos, né, que são proporcionar uma formação profissional generalista em seus fundamentos, mas com possibilidade de aprofundamento e atualização nas áreas escolhidas pelo aluno, reunindo conhecimentos e habilidades técnico-científicas, éticas e humanistas. Um objetivo específico bem importante, né? Estímulo à conscientização pela necessidade de educação continuada, balizada na prática do planejamento profissional. Então,
A gente quer que vocês realmente pensem no profissional que vocês querem ser. E com isso aí vocês vão buscar os conhecimentos que lhes são necessários. Desenvolver habilidades para identificação e solução dos problemas da engenharia, mediante aprendizado contínuo e gradual pela concepção e execução de projetos ao longo do curso. Tá? Então, um dos jeitos que existe de fomentar o conhecimento é através da concepção e execução de projetos. Isso é muito bom, porque daí a pessoa se envolve no projeto e ela consegue buscar diversos elementos que vão contribuir para ela. Em vez de ficar de uma forma abstrata, vou fazer um exercício assim. Não, eu tenho um objetivo, eu tenho que resolver esse projeto, eu tenho que resolver esse problema. Como é que eu resolvo esse problema? Quais são as ferramentas? E aí a pessoa vai buscar, vai se desenvolvendo e vai trazendo uma série de conhecimentos, né? E vai se desenvolvendo, tá? Buscando resolver esse projeto ou esse problema, tá? Contínuo aperfeiçoamento das práticas de ensino-aprendizagem através da avaliação aliada ao aperfeiçoamento didático profissional do corpo docente. Então, aí são os objetivos específicos do curso de Engenharia de Computação. Tá. A gente também tem uma comissão própria de avaliação, que é responsável pela autoavaliação do curso, né? Então, faz aí o diagnóstico, o plano de ação com sugestão de ações de melhoria a partir de resultados apontados pelo segmento que participam do processo. Então, fazer uma autoavaliação do curso é necessária e para saber se está indo nos caminhos certos, ver se a formação está correndo conforme se deseja, né? Então, a CPA tem buscado desenvolver o entendimento da relevância desses resultados para instrumentalizar as reformas institucionais, produzindo mudanças nos projetos pedagógicos, na gestão, nas estruturas organizacionais, nas configurações gerais do sistema educativo, nas concepções e prioridades da pesquisa e nos compromissos de responsabilidade social. Então, essa comissão aí tem esses objetivos aí e geralmente ela faz a avaliação tanto do corpo técnico quanto do corpo docente, dos estudantes, das instalações, enfim, vai tudo sempre sendo constantemente avaliado para que a gente possa melhorar. Então, apresentar para vocês algumas equipes que tem, ou grupos de pesquisa, enfim, são possibilidades que vocês têm de interagir tanto com colegas, com projetos, com professores. Tá? Existe o grupo chamado Taura Bots, que é para... Esse aí está treinando para jogar futebol, né? Um robozinho. Então tem uma turma aí que trabalha com isso aí. Podem procurar o grupo e provavelmente agora, não sei como é que estão as atividades, né, nesse momento, onde está tudo sendo realizado à distância, assim. Mas eu acredito que, no que tudo normalize, se busque os grupos aí, se desenvolva nessa área de robótica. O grupo Fórmula, trabalha aí com... tem processo seletivo, pelo jeito. Trabalha aí com carros, né? O Carancho, trabalha com aeromodelismo, etc. O Bombaja, ele vai trabalhar a parte mais de engenharia mecânica, mas também trabalha na parte de competição e faz carros. Assim, ó, autocross, essa parte aí, né? O grupo de eletrônica de potência e controle, para quem quer trabalhar realmente na parte de eletrônica, trabalha com controle e automação de sistemas, né? E também na parte de eletrônica de potência. Painéis, conversores estáticos, painéis solares, aerogeradores. Procura o GPOC. O GEDRI vai trabalhar basicamente com inteligência e iluminação, ou seja, iluminação, LEDs, reatores. Também é muito ligado aí na parte da eletrônica. O grupo de microeletrônica, chamado GMicro, é uma das áreas fortes que tem no curso, tem bastante professores envolvidos também. Para quem quiser e tiver interesse de trabalhar mais na parte de concepção de circuitos integrados e implementação, né, de sistemas de microeletrônica. Centro de Estudos em Energia e Sistemas de Potência, então aí é na área de mais alta potência, né, então redes de sistema de distribuição, de transmissão, e aí com certeza o pessoal da computação acaba se inserindo
na área de programação mesmo, né, pode contribuir com esse grupo. E tem também o grupo de ensino, pesquisa e extensão chamado ProMaiZ. Ele vai estar lá, lá no CT também, e é para quem quer trabalhar mais com a área de extensão. Eu também trabalho com ensino, pesquisa e extensão, enfim, é um grupo formado aí, é um grupo multidisciplinar, né, e envolve todas as engenharias, e eles trabalham em conjunto aí na área de desenvolvimento de problemas, e na área de solução, também na área de extensão, enfim. Quem tiver interesse pode procurar o grupo e se informar melhor. Bom, no fim dessa aula eu vou deixar para vocês uma atividade, né? E aí eu quero que vocês entreguem até o dia 13 de 11. Então fica aí o guia acadêmico, quero que vocês façam uma análise do guia acadêmico. Esse guia acadêmico ele vai ser encontrado no site da Federal, na página principal. E aí eu quero que vocês respondam essas perguntas aí, e aí eu vou saber que vocês leram e entenderam o guia acadêmico. Então aí é uma série de perguntas. Aí então as 5 primeiras, depois o que é a praia, o que é esse decreto-lei em relação ao serviço militar, algumas resoluções, o que é trancamento total, parcial, quais são as atividades ACG, DCG, enfim. Até o dia 3 de 11, espero que vocês consigam entregar. Todo esse material está no Moodle e a entrega do material também é pelo Moodle. Essa é basicamente a primeira aula. Eu agradeço a presença de todos vocês. Um grande abraço. Até mais.